Fala galera do YouTube, Caio aqui do time da Atuar, especialista de Excel. Prazerzaço de ter mais um vídeo em que a gente vai falar sobre como formatar como tabela. E principalmente essa aula vai ser focada em entender os benefícios de usar esse recurso de formatar como tabela. Então a gente vai entender como fazer e entender os principais benefícios desse recurso que é tão importante aqui dentro do Excel. Fechado? Dito isso, bora para a nossa aula. Desde já é um prazerzaço te ter em mais um vídeo aqui do nosso canal. Vou te pedir para deixar o like nesse vídeo, é muito importante para a gente poder ajudar mais e mais pessoas. E se inscrever no canal também, isso vai te ajudar. A gente sempre coloca aulas novas de Excel, de Power BI e assim vai. E mais alguns alinhamentos. Aqui na descrição do vídeo, esse material que eu vou usar, ele vai estar disponível para download. Então fica ligado aqui na descrição do vídeo. E o que eu recomendo? Assiste essa aula, aprende junto comigo e depois faz o download para você poder praticar também. Legal? E olha lá na descrição que o time vai deixar um presente para vocês também, que é um mini curso de Excel básico, completamente gratuito aqui para você. Fechado? Ó, vamos lá. Essa aba aqui é a aba gabarito, a aba que a tabela tá pronta, tá bonitinha, ok? E aqui a aba zerada, em que a gente só tem os registros e a gente vai fazer a nossa tabela do zero. Então, vamos lá. Primeiro passo para a gente poder fazer a nossa tabela é selecionar toda a nossa parte de registro. Ok? Então todos os dados que já estão registrados aqui, que já estão anotados aqui com a nossa tabela preenchida, a gente vai selecionar todo mundo. Posso fazer isso de diferentes formas, uma delas é com o mouse, né? Posso pressionar aqui dessa primeira célula e arrastar até a última, então pressionando de novo, ó, pressionando aqui no centro dela e arrastando até a última. Ou posso clicar em qualquer célula dela e apertar Ctrl T de tatu, eu vou selecionar ela inteira. Ou eu posso chegar aqui em alguma célula dela, por exemplo, cliquei aqui nessa primeira e apertar Ctrl Shift espaço. Ctrl Shift espaço, eu também seleciono a nossa tabela inteira. Resumo da ópera, você deve selecionar a nossa tabela inteira. E aí depois, o que você vai fazer? Você vai chegar aqui na guia, página inicial, e aí você vai chegar aqui ó, na parte de estilos, ó, na parte de estilos tá logo ali em cima. Você vai clicar aqui em formatar como tabela. Depois, esse menu aqui, ó, bonitão que tá aparecendo atrás de mim, vai aparecer para você. E aí, você pode escolher qualquer cor, qualquer estilo que você quer aquela tabela. Eu vou, por exemplo, escolher essa laranja aqui. Beleza? Logo depois que eu clico aqui nessa laranja, ele já pergunta pra gente, beleza, onde estão os dados da tabela? Como a gente já selecionou, já aparece aqui pra gente, da A1 até a C16. E depois ele pergunta, a minha tabela tem cabeçalhos? Sim, uma galera deixa esse recurso aqui passar desapercebido, ok? Então, essa caixinha aqui, na maioria das vezes vai estar marcada, né? Porque você vai ter os títulos ali dos seus registros, como a gente tem aqui, ó, nome do cliente, investimento mensal fixo, o investimento variável, médio e assim vai. Então, nesse caso aqui, vou deixar marcada e vou dar um OK. Ela já está formatada como tabela, vou dar até um zoom um pouco maior aqui, ó. Apertei o Ctrl e arrastei aqui com a bolinha do mouse, ó. Arrastei um pouquinho, maravilha. Você está vendo agora o nosso visual aqui de tabela e, cara, fizemos a nossa formatação de tabela. Legal. Algumas funcionalidades bem interessantes mesmo. Primeiro, a tabela já vem primeiro formatadinha, né? Veio bonitinha aqui, ó, laranja, branca e assim vai. O nome aqui do título já veio destacado. Voltei aqui para a guia página inicial só para poder organizar. O nome aqui, ó, do título já veio ressaltado, já veio negrito, bonitinho. Então, algumas funcionalidades na parte de formatação. Outra parte bem interessante é a parte de filtro. Repara que ela já veio aqui com o botão de filtrar, ó. Já veio com essa funcionalidade. Então, quando eu clico aqui na setinha, eu consigo fazer filtros. Então, eu vou classificar de A a Z o nome dos clientes. Ó, agora veio a Ana, a Bianca, o Bruno, a Carol. Então, já veio com esse recurso ativado. Se eu chegar aqui em investimento mensal fixo, apertar na setinha, depois chegar aqui em filtros de número e colocar todo mundo que é maior do que, deixa eu colocar aqui, vai, 4.000. Coloquei 4.000 aqui, vou dar um OK. E aí, repara, que só aparece aqui o investimento mensal fixo de 4.000. Se eu clico aqui e depois aperto em limpar filtro de investimento mensal fixo, esse filtro sai. Legal? Então já veio com o recurso de filtro, né? A gente já fez a tabela e já aparece logo de cara o recurso de filtro aqui pra gente. E cara, outra funcionalidade super interessante é o seguinte, vamos supor que eu quero criar outra coluna, uma coluna de total, ok? Uma coluna de total. Criei aqui total e dei o Enter. Logo que eu já escrevi total e dei o Enter, o cabeçalho já ficou com a mesma formatação e já veio com filtro aqui também. Olha que interessante. Vamos supor que nessa coluna D aqui, eu quero saber o total de investimento que os clientes deixam aqui no meu escritório. Qual que é o contexto? Eu sou um agente de investimentos de uma forma geral, tenho um escritório ali que, cara, gerencia o dinheiro de alguns clientes. E isso aqui é o investimento mensal fixo que esses clientes deixam comigo. Legal? A Ana Souza, por exemplo,
todo mês ela investe R$ 3.770 aqui, ela aplica aqui no nosso escritório e a gente aloca o capital dela em renda fixa, renda variável e assim vai. Bianca, todo mês ela deixa 5.170 e assim vai. E o variável médio é o que geralmente, de forma variável, essa galera consegue alocar aqui com a gente. Então, por exemplo, a Ana, às vezes ela tira um bônus lá na empresa dela e, cara, ela consegue aumentar esse investimento mensal fixo. Então, o investimento variável médio dela, somando com o bônus da empresa, com os rendimentos dos dividendos da empresa que ela investe, das empresas que a gente investe para ela, somando com os aluguéis que ela pode ter por lá, enfim, somam o investimento variável médio que ela aloca aqui com a gente de R$ 3.367. Então, eu quero saber o total, somando o investimento mensal fixo, que essa galera sempre realiza aqui com a gente, com o investimento variável médio, que em média a galera aloca aqui com a gente. Então, eu quero saber o total para saber quanto que esse pessoal tem alocado aqui com a gente. Para isso, eu vou abrir o igual e eu vou somar um com o outro. Olha que interessante. Abri o igual, depois eu vou clicar aqui no primeiro investimento mensal fixo, que é da nossa primeira cliente, que é a Ana. Depois eu vou apertar o mais, eu quero somar esse cara com o investimento variável médio da Ana. Então, eu estou somando esse com esse. Repara que assim que eu vou dar o Enter, eu estou somando essa célula em azul com essa aqui que está em vermelho. Essa de investimento mensal fixo e essa de investimento variável médio. Assim que eu dou o Enter, repara que interessante. Ele já arrasta para todas as outras células aqui da nossa planilha. Legal? Isso é muito interessante também. Então, a fórmula ela já fica automática, né, para as outras células por conta do recurso de tabela. É mais um benefício. E outra funcionalidade que a gente pode ver é a seguinte. Vou registrar mais um cliente aqui. Vamos supor que esse é meu xará. Vou colocar aqui Caio Salgado, por exemplo. Ó, registrei que o Caio Salgado é um cliente aqui do nosso escritório. Ele investe aqui, em média, R$ 3.000. E ele tem o investimento variável médio, vou colocar aqui de R$ 1.400, ok? Somando de rendimentos e tal, uma média variável que ele aloca aqui com a gente. Aqui é interessante observar que, primeiro, eu já registrei o Caio e já apareceu a formatação bonitinha aqui, ó, o recurso em laranja aqui contornando. A linha de total já pegou aqui pra gente, né? Essa soma total aqui. Eu nem tinha feito, cara, a célula já puxou, eu acho que você reparou assim que eu escrevi, ó, vou fazer mais uma vez, vou colocar o Igor Souza agora, ó, Igor Souza, vou acabar agora, vou dar o Enter, 1, 2, 3 e Enter. Repara que já veio na formatação e aqui, ó, o somatório já fica aqui do lado. Ele já está somando, vou dar um F2 aqui para entrar nessa fórmula, ó, ele já está somando esse cara, que é o investimento mensal fixo do Igor, e o investimento variável médio do Igor. Então, se eu chegar aqui e registrar que o Igor coloca aqui mensalmente R$ 2.000 e tem um variável médio aqui investido de 500. Repara que já está tudo mais automático. Então, mais benefício aqui do recurso de tabela dentro do Excel. Legal? Outra coisa interessantíssima é que a gente veio um pouco aqui para baixo e a gente perdeu o nosso cabeçalho aqui referência. Ó. Se fosse uma tabela sem a formatação de tabela, uma planilha sem o recurso de formatar como tabela, a gente perderia aqui a referência. Mas muito pelo contrário, olha só, no recurso de formatar como tabela. Fica aqui em cima pra gente, ó, nome do cliente, investimento mensal fixo, variável, médio, total. Então, o nome do cabeçalho, mesmo a gente rolando aqui, ó, enquanto a tabela tá aparecendo aqui pra gente, ele segue aparecendo aqui pra gente, ó. Quando a gente perde o visual aqui na planilha, ele volta para A, B, C, que é o nome da coluna. Mas quando a gente deixa ela aparecendo aqui, ó, e desce aqui novamente, ele já mostra o nome daquela coluna. Então a gente não perde o cabeçalho de referência, né? O nome de cada coluna de registro aqui que a gente está fazendo. Então, mais um recurso muito interessante. Outra coisa que eu quero te mostrar aqui de vantagem, de benefício aqui do recurso de formatar como tabela é sempre que você tiver com o cursor do seu Excel aqui no recurso de formatar como tabela, então, ó, vou clicar aqui. Cliquei, aparece aqui uma guia auxiliar chamada Design da Tabela. Talvez no seu Excel esteja aparecendo só tabela ou só design, algo do tipo, ok? Deve estar aparecendo logo aqui à direita em verde. Então, você vai clicar e aqui você vê todas as funcionalidades que você pode fazer para poder editar, para poder fazer alterações, incrementos, ajustes na sua tabela. Um recurso que eu gosto muito, muito mesmo, é esse aqui, ó, de linhas de totais. Cliquei aqui, ó, nesse checkbox de linhas de totais, legal? E ele já aparece aqui pra gente uma linha com os totais, ok? Com o somatório que eu quero fazer. Uma possibilidade de soma, de contagem e assim vai. Então, adicionei a linha de total e olha que interessante. Vou só dar um duplo clique aqui, ó, entre a coluna D e a coluna E, para poder ficar aqui a linha de total certinha. Olha que interessante, eu acrescentei a linha de total e ele já está fazendo aqui pra gente, ó, o somatório de todos os investimentos totais do meu cliente. Então, eu selecionei todo mundo, olha aqui embaixo de mim, ó, já está aparecendo R$ 103.695. Mas aqui a linha de total também já faz
o somatório de todo esse investimento. E se eu clicar nessa setinha, olha que interessante, se eu clicar nessa setinha, eu já posso mudar a operação, tipo, eu quero saber o valor total médio aqui investido no meu escritório. Então, eu tenho que, em média, o total que o cliente investe é de R$ 6.099,71. Deixa eu ver aqui agora do variável. Então, cliquei aqui na linha de total, ok? Clico nessa setinha e eu posso ver, por exemplo, a soma dos valores médios variáveis que o cliente investe aqui com a gente. Clico aqui nessa setinha e agora eu quero ver a contagem de investimento que a gente tem aqui. Então, eu tenho 17 valores investidos aqui com a gente, vulgo 17 clientes. E assim vai, eu posso fazer uma operação de forma super rápida aqui. Beleza? Então, repara que a gente não está usando fórmula aqui nessa parte. Tá comigo até aqui? Você tá curtindo antes de falar esse recurso? Tá fazendo sentido para você? Se tiver fazendo sentido, deixa o like aqui nesse vídeo. É muito importante pra gente poder levar essa aula para mais e mais pessoas. Então, só apertar o botão de like aí, você vai ajudar muita gente. E se inscreve no canal também, tem sempre aula nova de Excel, Power BI e assim vai. E não esqueça que todo o material dessa aula aqui tá para download aqui na descrição do vídeo. Segue nesse vídeo comigo até o final e, cara, depois faz o download para você poder praticar tudo que você tá vendo aqui. Outro recurso que eu quero muito te mostrar é o seguinte. Aqui, eu quero saber o total sobre custódia, ok? Então, eu quero saber tudo que eu tenho aqui alocado na minha agência. Vulgo, eu quero fazer esse somatório. Eu cliquei na setinha, mudei para soma. Eu quero fazer esse valor aqui, só que de uma outra forma, ok? Para que caso eu me depare com uma planilha que tenha isso, você que está vendo essa aula aqui, você saiba o que está acontecendo. Então, primeiro, vou colocar esse total sobre custódia na mesma formatação, ok? Só para poder ficar bonitinho. Vou pressionar essa linha de total aqui, só o total, ok? Que está aqui em laranja, nesse total aqui em branco. Vou dar um Ctrl C, vou chegar aqui em total sobre custódia e vou apertar o seguinte atalho. Vou formatar só para poder pegar a formatação, ok? Então, eu vou colar só a formatação. Vou apertar o atalho Alt, primeiro a tecla Alt, depois C, depois a tecla V, depois a tecla F, depois a tecla F. E aí, depois disso, eu dou um Enter. Então, eu apertei Alt, C, V, F, F. E aí, vou dar um ESC aqui, ó, só para poder tirar essa área de transferência aqui. Nossa linha de total sobre custódia já está formatada. Vou só dar um duplo clique aqui entre a F e a G. E aí, agora, essa formatação está igual a essa aqui do lado. E agora, eu quero fazer uma soma de uma forma diferente. Beleza? Só para você poder ter isso no teu arcabouço aí de funções. Vou chegar aqui e vou apertar o igual. Vou apertar a função soma. Tab para entrar na função soma. Se você já viu outras aulas do canal, você tá craque, você já sabe fazer a função soma. Mas dessa vez eu não quero fazer na forma clássica, que é pressionar aqui, selecionar todo mundo, depois fechar o parênteses e somar, e dar o Enter, né? Não quero fazer dessa forma. Como é que eu quero fazer? Eu vou apagar esse soma aqui e a gente vai usar o recurso de intervalo nomeado dentro da função soma. Olha que interessante. Se eu chegar aqui, selecionar toda a minha tabela, né? Então, como é que eu seleciono a tabela? Vou clicar em alguma célula dela, alguma aqui, ó, qualquer uma, e vou dar um Ctrl T, de Ctrl Tudo, ok? Selecionei ela tudo. Depois eu venho aqui na guia Design de Tabela, e repara que o nome dela tá Tabela 2, legal? Eu vou alterar Tabela 2 para Base Clientes, ok? Base Clientes, dei o Enter, só para poder confirmar que agora o nome desse cara aqui, ó, é Base Cliente. Então, nomeei aqui dessa forma, com tudo junto, aqui não pode ter espaço e tem que dar o Enter para confirmar. Legal? Você não precisaria selecionar necessariamente aqui ela toda, fechado, mas eu gosto só por boa prática. Selecionei ela, nomeei e dei o Enter. Beleza, então agora sim eu vou voltar para a função soma aqui. Vou apertar um igual e vou abrir a função soma. Tab para entrar na fórmula. E agora, olha que interessante, ao invés de selecionar os argumentos e assim vai, eu posso muito bem chegar aqui e colocar o nome dessa tabela, tipo base, aqui ó, base cliente, não foi o nome que eu dei para a tabela? Base cliente. Então, nesse exato momento eu estou somando todo mundo aqui, só que eu não quero fazer isso, né? Eu quero somar só a coluna de total. Então, eu escrevi base cliente e para falar para o Excel, olha, eu quero somar só a coluna de total, eu tenho que abrir colchete. Então, sabe o colchete dentro do Excel? Eu tenho que abrir colchete. Isso, eu vou apertar a tecla aqui de colchete que está do lado esquerdo aqui do seu Enter, é o colchete de cima, ok? Então, o virado para cá, abrir colchete. Depois, eu vou escrever o nome da coluna. Total é a coluna de total. Dei o Tab só para poder confirmar, eu posso escrever até o final, ó. Total, porque é o nome dessa coluna aqui. Então, base clientes na coluna de total. Eu quero somar dentro da coluna, dentro da tabela, perdão, base cliente, a coluna de total. Depois disso, eu fecho colchete e olha que interessante, ele já reconheceu esse intervalo aqui. Base cliente, fechei o colchete, fechei o parênteses e aí eu posso dar o Enter. Ele me mostrou aqui, ó, de outra forma, né, o total sob custódia. O interessante é que se eu chegar aqui no design de tabela e tirar a linha de total, se eu atualizar, se eu colocar aqui agora o
João, Enter, ele investe mensalmente R$1.000 e ele tem um valor médio variável de 700. Repara que já atualizou aqui pra gente. Então, por a gente estar fazendo dessa forma, ele já mostra o valor atualizado aqui. Ó, tava 105.395. Se eu registrar aqui agora, a Carolina Castro faz mais um investimento com a gente. Vamos supor que a outra Carolina Castro agora, R$3.000, valor de R$600 médio. Repara que agora esse cara já mudou, ok? Porque se eu der um F2 aqui, ó, ele vai sempre atualizar com toda a coluna de total, tudo que está registrado aqui. Agora, se eu tivesse apagado esse cara aqui e selecionado somente o intervalo, ele vai ficar somente com aquele intervalo cercado. Legal? Então, fazendo daquela forma, eu vou dar um Ctrl Z para poder voltar. Eu sempre seleciono toda a coluna ali e conforme eu vou atualizando a tabela, vai atualizando também a fórmula por ter feito dessa forma aqui. Então, para você que está vendo esse vídeo aqui, a gente viu várias possibilidades. Chegamos aqui da zerada até a tabela gabarito. Eu espero de coração que você tenha curtido e, cara, como eu falei, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. Baixe esse material para você poder praticar tudo mesmo que eu fiz aqui, cara. Assim você vai aprender Excel. E eu te convido também a dar uma fuçada, a fuçar todo esse recurso de tabela. Então, aqui com o cursor na tabela, chega aqui na guia design de tabela e dá uma olhada aqui nas outras funcionalidades. Então, primeira coluna, ó, ele ressaltou aqui a coluna inicial. Última coluna, ele ressaltou aqui essa última. Desmarquei, ele tira. E assim vai. Posso mudar o estilo aqui da tabela, mudar as cores. Se eu passar aqui ó, o mouse no amarelo, repara que minha tabela já ficou amarela. E assim vai. Eu quero te convidar a testar. Baixa esse material e vai testar e vai aprender Excel. Fechado, ó. Espero que você tenha curtido. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Te vejo nas próximas aulas aqui. Um abraço.